Dios de poder, Dios de verdad, Dios de justicia y gozo eterno. A tu poder, ¿quién lo detendrá? Eres incomparable y fuerte. Poderoso eres, Dios eterno. Perfectos tus caminos. Tu verdad y justicia son por siempre. Creador del universo. Dios de poder, Dios de verdad. Dios de justicia y gozo eterno. Eres incomparable y fuerte. Que te alaben todas las naciones. Eres inigualable. Tus milagros son maravillosos. Creador del universo. Dios de poder, Dios de verdad. Dios de justicia y gozo eterno. Eres incomparable y fuerte. Eres, Señor, el creador del universo. Eres, Señor, incomparable. Grandiosas son sus señales, y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre, y su dominio por todas las generaciones. Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela Bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Giants. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar, reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos.
Somos Punto de Encuentro. Recuerda, no somos una iglesia más en Valencia. Somos una iglesia para Valencia. Olá, olá. Muito bem. Buenos dias. Todos que estão vivos, buenos dias. Amém, graças a Deus. Del encontro que Juan estava anunciando, é importante dizer que todos os que vão passar por el encontro têm que dar seu nome e ou a um de nós outros, ao líder responsável pelo grupo de hogar, porque se prepara toda uma logística e temos que ter tu nome. Não é retiro normal onde chegamos aqui, eu quero participar. Não, há uma preparação de oração e todo antes, vale? Então, por favor, aqueles que todavia não deram seus nomes, que hoje é o último dia, porque temos poucos dias aí para terminar de preparar todo, vale? É tempo muito especial para aqueles que estão vindo a Cristo e aqueles que estão chegando à igreja. É sempre importante esses momentos com Deus, que tudo estará preparado. Não sei porquê, mas parece que esse aparato aqui não está funcionando. Estamos tentando fazê-lo funcionar. Se alguém entende de aire acondicionado, depois nos hable algo, porque não sei, deixou de funcionar hoje. Não sei o que passa, mas vamos aguentando aí, não? Quase não hace calor, então dá para suportar. Muito bem, amados, deixa-me compartilhar algo que he estado pensando já algumas semanas e meditando em todo isso, e tem coisas que ver com o que estamos escutando e ministrando essas semanas passadas. E em Gênesis 2:7 diz: "E Deus, el Senhor, formou el hombre del polvo de la terra e soplou em su nariz hálito de vida, e el hombre se converteu em ser vivente." Estou meditando que muitas vezes, muitos momentos de nossas vidas, nos vamos olvidando e vamos passando muito tempo enfocando nossa vida mais em lo que é o barro, de lo que é o tesouro que está dentro do ser humano. Quando a Bíblia diz aqui que Deus formou o homem del polvo, é como mais ou menos formou aí muñeco de barro, estava aí, e depois Deus vem e sopla a parte de ele, alento de vida, algo que saiu do próprio Criador para dentro desse barro, e isso lo volve ser vivente. E quero falar pouco sobre isso, porque vamos enfocando, vivendo nossas histórias e expressando-nos mais como barro de lo que levamos dentro. E o título da mensagem de hoje tentando enfocar pouco sobre os tesouros que levamos dentro. Vamos ler alguns passagens, como fazer, não? E vemos que desde a criação, tudo isso passou a todo ser humano, ou seja, esses contrastes sempre existiu depois que Deus criou o homem, entre o barro e tesouros. E o homem recebeu parte de Deus. Deus criou o homem del barro ou del polvo, e era como se fosse então esse boneco, mas quando Deus sopla parte de Deus, das virtudes de Deus, entra no ser humano, das semelhança de Deus, entra e dá aliento de vida, e o homem passa então a viver. E isso passou com todo ser humano depois, a vida, e Deus disse que o homem é del polvo, e quando morre volverá ao polvo, não? Gênesis 3. Agora, há espírito eterno dentro do ser humano, há algo que ele recebeu do próprio Criador e que passou para toda a humanidade também. E são essas riquezas, esses tesouros, quando Deus sopla e ele vive, já não é mais só o barro, agora sim há vida, há riquezas, há virtudes, há dones, há
vida, há emoções, há sentimentos, há consciência. Já não era mais só um barro, já não era mais só um polvo, já não era mais só um boneco aí sem vida. Havia algo rico, havia tesouros, havia uma vontade, havia uma identidade e, sobretudo, havia propósitos que foi posto dentro do ser humano. Quantos seres humanos temos aqui? Alguns estão em dúvida, mas somos seres humanos. E quando miramos a nós outros, tudo isso por fora, tudo isso aqui, vamos ver isso na Bíblia, se vai desfazer um dia. Vai volver ao povo. Vai volver à terra. Mas há algo aqui dentro. Há algo aqui dentro que são tesouros de muito valor. E o problema é que tudo isso que passou na humanidade é que muitas vezes esses tesouros estão escondidos em meio de todo esse barro de nossas histórias de vida. E esses barros se vão, às vezes, quedando aí escondidos, impedindo que esses tesouros sejam explorados, sejam evidenciados. E sabemos que esses tesouros têm um propósito de estar aí. Tem um propósito de estar dentro de ti. E vamos ver isso aqui. Quais são os propósitos que Deus ha posto essas riquezas dentro de ti, essas virtudes, essas habilidades, essas emoções, esses sentimentos, essa consciência, essa identidade. Por que tudo isso está dentro de ti? Por que Cristo pagou um alto preço por nós outros na cruz? É porque nós outros em si mesmos teníamos esse valor, ou é por causa de todo esse tesouro que Deus pôs dentro de cada um desse ser humano? E muitas vezes as situações de nossa vida vai impedindo a identificar e explorar todas essas riquezas. Agora, o Deus que infundiu em nós outros, pôs no ser humano esses tesouros, Ele sabe muito bem, Ele tem caminhos para saber, para explorar, sacar afora tudo isso que levamos dentro. Eu quero falar rapidamente, não vou detener-me muito, aunque é um pastor que está falando e não podemos confiar muito, né, quando disse isso. Perdão. Quais os caminhos que Ele mesmo vai sendo com nós outros, Deus mesmo, Ele Criador de nossas vidas, vai sendo com nós outros para poder sacar afora esses tesouros e glorificar seu nome. Porque é o propósito principal, vamos ver, de Deus querer sacar afora esses tesouros que há aí dentro, é glorificar seu nome. É trazer glória a Ele. É que o significado desses tesouros que está aí dentro não é para glorificar o barro, é para glorificar a Ele. A fonte de toda a riqueza. A Bíblia diz em Romanos 11, ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Há coisas profundas em Deus que Ele pôs dentro de nós outros e está aí dentro. E eu quero falar um pouco sobre os caminhos que Deus usa para sacar afora, para explorar, para trazer afora esses tesouros que estão dentro de nossas vidas. E quantas riquezas há aí dentro que todavia não detectaste, ou as pessoas todavia não viram, ou não foram exploradas, não saíram afora todavia, estão aí. Pero há tempo, mientras vivamos nessa terra, há tempo para que tudo isso saia afora e glorifique a Deus. O motivo pelo qual tu vives não é só para guardar barro para um dia volver à terra. É para que todo o que está dentro desse
barro, desse vaso de barro, venga e seja explorado, evidenciado, e pueda bendecir a outros, e pueda glorificar ao Padre. Quantos querem conhecer um pouco alguns caminhos que Deus usa? Eu sei que alguns não nos vão gostar muito, pero Deus é o dono desses tesouros. E Ele sabe os caminhos. O primeiro caminho é lançar-se ou permitir que as mãos do alfarero empiecem a trabalhar com o barro. Quantos já viram em vídeos ou personalmente um alfarero trabalhando? Vamos ver um vídeo. Aqui vamos ver também já o versículo. Esse vídeo já vai nos dizer o versículo. Isso está em Jeremias 18. É interessante entender um pouco como isso sucede, para aqueles que nunca viram. Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amém. É mais ou menos assim. Isso está em Jeremias 1, exatamente esses versículos. E aqui me chama a atenção algumas coisas, não? E a primeira coisa é que, primeiro, necessitamos ser esses barros em las mãos do alfarero. É problema que muitas vezes queremos nós outros mesmos fazer a obra em nós outros mesmos. Queremos fazer uma peça desse barro que não está dentro da mente de aquele que nos criou. E a primeira coisa que temos que entender é que esse alfarero já tem em mente o que ele quer ser de cada um de nós outros. É tipo de vaso, é tipo de objeto. E aqui me chama a atenção nesse texto que quando ele estava fazendo esse vaso, se isso a perder essa peça. E ele não a tirou. Ele volveu a correr o barro e começou outra vez a trabalhar aí, a dar forma, a tocar, a quitar as impurezas, para que as riquezas de todo isso foram ganhando forma, e ele pudesse, e às vezes há momentos que ele tem que apertar um pouco mais, há momentos que ele tem que dar uma forma, e isso está na mente do alfarero, não está na mente do barro. E no Novo Testamento, Romano diz: como pode a obra dizer aquele que está fazendo, haz-me assim ou não, haz-me dessa maneira? E muitas vezes decimos a Deus: Deus, não é dessa maneira. O primeiro caminho para Deus sacar todo o que Ele tem em mente, em tua vida e em minha vida, é permitir que o alfarero esteja com as mãos em nossas vidas, esteja dando forma, e se Ele puxa esses tesouros em nós outros, Ele é capaz de destacá-los, de ir no mais profundo desse barro, e separar o que é de valor, e escrever incluso uma nova história em tua vida, através de tua vida e em minha vida. Quantos Deus está escrevendo na nova história? É tremendo como Ele escreve na nova história. E às vezes, por causa de algumas coisas que Ele encontra nesse barro, a peça se deshace e Ele não desiste.
Ele empieza outra vez a trabalhar, empieza a dar forma, eu he visto vários vídeos disso, para escorrer e há uns que corre o barro, eu não vou pôr esse vídeo, senão a gente sai da igreja e vai. Há alguns alfareiros que estão trabalhando com barro que está um pouco duro aí, e ele corria e pau, eu se pongo isso aqui. Mas às vezes hace falta, não, para ablandar o vaso. Há barro que se põe duro, há barro que para alfarero ablandar isso, há que dar golpes. É verdade, tu busca na internet vídeos de alfarero trabalhando e vais encontrar alguns que há que correr o barro e às vezes Deus tem que ablandar esse barro em algumas vidas. Porque às vezes não nos lançamos, resistimos. E aqueles que querem dar a forma para Deus. Deus não, assim não está bonito, eu quero dessa maneira, minha vida. Então, Ele que puxa seus tesouros, Ele é capaz de sacar, de dar forma, de separar o que de valor tem, escrever esta nova história e usar, a Bíblia diz em Romanos, e usar esse vaso como vaso de honra a sua casa. Não um vaso de desonra, mas um vaso de honra, que vai honrar seu nome, que vai glorificar seu nome. Tu e eu estamos aqui para ser esses barros na mão do alfareiro e permitir que ele nos vá dando formas para que sejamos vasos de honra. Segundo caminho, vamos ler o texto aqui de 2 Coríntios 4, 7 em diante, vou usar esse texto agora. Dice 2 Coríntios 4, 7, pero tenemos esse tesouro em vasos de barro. Pablo está falando sobre o Evangelho, as riquezas de Deus, que Deus tem, e usando mais o contexto do próprio Evangelho. Nós temos esse tesouro, essas riquezas de Deus em vasos de barro, para que a extraordinária grandeza do poder seja de Deus, e não de nós outros. Ou seja, para que tudo o que suceda em nós outros, através de nós outros, não confiemos que é por causa de nós outros, e sim por causa do tesouro que Ele pôs em nós outros. Não tem que ver com o barro, tem que ver com o tesouro que Ele pôs dentro desse barro, ou dentro desse vaso de barro. Que o poder seja dele, que a glória seja para Ele. E aqui Pablo empieza a usar algumas expressões de como isso vai sucedendo na vida, e ele usa palavras em contrastes. Ele disse: afligidos em todo, pero não agobiados, perplejos, pero não desesperados, perseguidos, pero não abandonados, derribados, pero não destruídos. Levamos sempre no corpo, por todas as partes, as marcas da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós outros que vivimos, constantemente estamos sendo entregados à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Vou ler essa aqui, depois vou seguir. Aqui Pablo está usando as coisas contrárias muitas vezes, mas está trazendo um entendimento aqui, que um dos caminhos que Deus nos criou com propósitos, e o mais alto dele, claro, já falamos, que é glorificar seu nome, pero para isto Ele nos hace esses vasos de barro. Pero Ele quer sacar todo o tesouro que está aí dentro. E o enfoque de Deus não está no barro, está no tesouro.
O que Deus quer com todo isso é trabalhar em nós outros para que esses tesouros dele, essas virtudes que um dia ele pôs em nós outros, salga fora. E as pessoas podem ver que as características de Jesus apareçam mais do que as características do barro. Como estão entendendo isso? Paulo está dizendo que tudo isso vai passando com ele, essas provas, essas dificuldades, para sacar afora as características de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que as pessoas, quando entram em contato com o barro, vejam mais o que está dentro do que está por fora. E quando nós outros invertimos isso, às vezes damos mais valor ao vaso que o que está dentro. Mas é valor em barro, cuidamos mais do barro, das aparências, do que destaca, da fachada, do que está dentro. E o enfoque de Deus é isto: nunca deixaremos de ser barro. Nunca deixaremos de ser esse vaso de barro. Mas Ele quer fazer resplandecer, ressaltar, transbordar os tesouros que um dia Ele puso aí dentro de nós outros. Agora, muitas vezes os caminhos, Pablo descreve aqui, de provas, muitas vezes não entendemos, mas Deus quer sacar os tesouros que está aqui e eu estou passando por tudo isso. Ele vai destruir o tesouro. Não. Ele sabe de onde tocar. Ele é o alfarero. Mas Ele quer, e muitas vezes não entendemos, momentos de provas, de aflições, às vezes de abandono, de soledade, dolores, de perdas. E às vezes há um contraste com o que Deus vai sendo em nós outros. E vai sendo de nós outros um vaso de barro, pero que leva dentro algo tão precioso que é a vida de Deus, as virtudes de Deus, as marcas de Jesus. Essas situações que vamos passando na vida são usadas para revelar, develar o que está dentro de nós outros. Porque nem sempre o que sai afora são as riquezas que estão dentro de nós outros. Às vezes saem outras coisas. Às vezes saem coisas que pertencem mais ao barro que aos tesouros. Sai a ira, sai lá as atitudes, mas às vezes pertencendo mais ao barro que aos tesouros. E os tesouros de mais valor não suelen encontrar-se na superfície dos lugares. Eu não sei se havia já visto, bom, em Brasil, lá, em Latinoamérica, na África, são lugares que há mais dessas minerias de exploração de mineral e de pedra, de ouro, sobretudo. E para aí, às vezes, esses lugares atraem milhares e milhares de pessoas que vão passar a viver aí na vida subhumana para tentar conseguir algumas pedritas de ouro. Hoje em dia, aí esses detectores de metal, não que a gente vai passando assim, vai encontrando, se estão usando isso agora. Mas antes, não, alguns anos atrás, há lugares como a África que não é assim. Há um vídeo de algumas imagens, se puder exponer aí rapidito, só para que entendamos um pouco o que significa algo precioso. Não sei se dá para ver. Mira, essas pessoas estão buscando ouro. E aí passam dias, anos, horas, tentando encontrar alguma coisa. Em meio do barro. Às vezes encontram, às vezes não. Há lugares que vão milhares e milhares de famílias viver aí. É uma vida subhumana. Por causa de algo precioso. Eu quero trazer um pouco aquele entendimento
que os tesouros não estão, em geral, na superfície. Estão mais profundo. Solamente aquele que possueis aí é que sabe como sacar afora. E às vezes necessita situações extremas, de pressões, que vai tratando com o nosso caráter, vai tratando com nossas características da personalidade, vai tratando com nosso barro, com nossa história, para que vá saindo afora essas coisas preciosas, esses ouros que temos aí dentro, essas pedras preciosas, esses tesouros que Deus um dia pôs aí, dons, virtudes, capacidades, talentos. Está disposto a permitir passar por isso para que Deus possa sacar afora esses tesouros? Pablo está dizendo que não é fácil, que vai manifestando muitas vezes a morte de Cristo, pero para que também manifeste sua vida em nós outros. Vamos traindo muitas vezes as marcas de Jesus em nossas vidas, para que vá manifestando a vida de Cristo. E vamos poder realmente ser discípulos, na medida que vamos manifestando esse discipulado que Cristo vai fazendo de nossas próprias vidas. Quando nós outros somos discípulos de Cristo, é que vamos expressando esse Cristo. Quantos estão entendendo aqui? E um dos caminhos são os caminhos e os propósitos que Deus põe aqui em nossas vidas, para que vamos passando por ele. Porque Ele tem propósito para ti. O propósito de Deus não é para que tu venha aqui todos os domingos pela manhã. É algo muito mais. É fazer que as pessoas que te conozcam possam ver riquezas aí dentro. E possam ser bendecidas por as riquezas que há dentro de ti. Não são tesouros para deixar-nos nós outros ricos, para ser outros ricos, para ser outros bendecidos, para bendecir a outros. Sempre é assim. E vai usar tesouros que estão dentro de outros para bendecir a ti, a mim. E eu entro no terceiro e último caminho que Deus tem. São as relações. Há que relacionar barro com barro para sacar, para conhecer as profundidades do outro. Por isso que estamos falando de pequenos grupos, de estar vinculado, de estar conectado. É porque aí, é quando tocamos no barro, quando temos esse contato que vai saindo afora riquezas. Às vezes sai fora outras coisas também. Mas aí são as impurezas que traemos aqui dentro, pero sem essas relações, sem estar junto, amados, já estamos falando aqui há tanto tempo, não fomos criados para viver aislados, não fomos criados para ser esses ermitâneos que vivem por a vida solos, fomos criados para relacionar. Somos pessoas relacionais, somos seres humanos que necessitamos relacionar. E nesse processo, esses tesouros que levamos dentro, vai sendo melhor a vida de outros. Você já perguntaste isso? Quantas vezes tua vida se volve uma melhor vida por causa de outros que acercaram a tua vida? E quantas vezes pessoas começam a ter viver melhor porque tu te acercaste a ela. E as riquezas que tu levavas dentro começou a influir em sua vida. E as riquezas que ela levava dentro, sem que ela se desse conta, começou a influir em seu coração, em sua vida, sua maneira de viver. É o sentido mais profundo da vida, amado. Não é vivê-la sola, não é vivê-la alimentando solamente o barro, é fazer que a vida de outros possam ser bendecida por lo que tu levas dentro. Por esses tesouros que está aí dentro de ti, que um dia Deus pôs aí.
para propósito definido, para tocar em outras vidas, para bendecir na sociedade, para bendecir na generação, para ser alguém que vai influir na vida de outros e trazer bendições. É que nossa mente às vezes está tão marcada por quando falamos de bendição, sempre pensamos em coisas materiais. A pessoa não pode ter um outro sentido de vida quando começa a relacionar-se, quando encontra na comunidade, na família, que nos disponemos a estar juntos. Quando alguém, por que Deus estabeleceu esse caminho de pequenos grupos, de estar a comunidade, na igreja juntos, celebrando, pero juntos, caminhando em relações, porque Ele sabe que aí há tesouros que têm que sair afuera para bendecir um ao outro. E se não estamos nisso, estamos perdendo oportunidades. 2 Coríntios sigue dessa maneira, 4:12. Assim que, Pablo escrevendo lá a sequência, assim que em nós outros obra a morte, estava falando sobre a morte de Cristo em nós outros mesmos, pero em vós outros a vida. Porque todo é por amor a vós outros, para que a graça que se está estendendo, graça é favor que não merecemos, por meio de muitos, haga que as ações de graças, que glorifiquemos a Deus com donações de graça, abunde para a glória de Deus. Ou seja, tudo que Deus vai fazendo nesses processos em nós outros é para bendecir a outros, para que quanto mais pessoas entendam esse processo da graça de Deus, do favor que não merecemos, que Deus derrama na vida de cada um de nós outros, podem produzir mais ações de graças a Deus e mais glória damos a Deus. Mas Deus é glorificado. E sigue. Portanto, não desfalecemos, antes bem, aunque nosso homem exterior, aunque o barro se vá descaindo, e descai bastante às vezes, sin embargo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Quantos estão entendendo aqui? O enfoque de Deus não está no exterior, não está no barro, está no interior. Onde estão as riquezas? E aunque nosso exterior se vá envelhecendo, vai perdendo o brilho, o interior se vai renovando, a riqueza vai saindo mais, os ouros, as pedras preciosas, o que Deus puso de valor aqui dentro, vai sendo mais notado. Sin embargo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Pois esta aflição leve, passageira, que vivemos nessa vida, nos produz em nós outros um eterno peso de glória que sobrepassa toda comparação. O que vai brilhando não se compara ao que podemos passar de aflições nessa vida. Porque o que Deus está formando aí dentro, o que Deus está sacando afora aí dentro, é infinitamente mais precioso do que todo o que podemos passar, do que todo o que vai passando com o barro. Quantos estão entendendo isso? E quantas vezes para nós tem mais valor o barro que sofrimos do que Deus está produzindo dentro. E aqui está dizendo que peso de glória, a glória de Deus, as virtudes de Cristo que vai sendo destacada em nós outros através dos momentos que vamos passando, não tem comparação. Ao não poner nossa vista em las coisas que se veem, sino em las que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. E as coisas que não se veem são eternas. Como estamos vivendo hoje como sociedade? Em geral. Que tem valor hoje?
até mesmo dentro do próprio cristianismo. São as coisas externas. São as coisas que são temporais. E Deus nos está chamando a enfocar-nos no que está dentro. Deus é um Deus que está aí focando no que está dentro de ti, querendo sacar afora para tocar outros, para bendecir outros, para fazer a vida de outro glorificar mais ao Senhor. Vamos pôr-nos de pé, por favor. Irmãos, e para que isso suceda, necessitamos relacionar. Às vezes, ensuciar nossas mãos de barro, temos que ensuciar nossas mãos de barro para encontrar tesouro na vida de outro. E às vezes não nos gusta ensuciar as mãos de barro. Tocar, a entrar em contato. É aí que vamos encontrar os tesouros. Muitos não têm essa paciência de relacionar em família, ou em um grupo, ou em pequenos grupos, ou dentro da igreja, porque vai ensuciar as mãos com barro. E o tema é que é barro igual ao nosso. É o mesmo barro. Pero não nos gusta ensuciar as mãos às vezes. Pero é nesse processo de contato, é nesse processo de estar juntos, é nesse processo que vamos descobrindo tesouros. Nesse processo de acercar-se e deixar que outros se acercam a ti, é que vamos encontrando tesouros nessa vida. Eu tenho muitos tesouros que fui encontrando através de momentos que fui relacionando com pessoas. Fui permitindo acercar-me e ver o que está dentro. Porque às vezes a etiqueta que vamos ponendo nas pessoas nos impede de ver mais a fundo o que está dentro dessas pessoas. E todos somos muito craques em etiquetar. O mundo é assim. Jesus foi etiquetado. Mas só vamos de verdade saber o que está aí dentro. As riquezas, os valores, as virtudes. E ser bendecido por isso. Quando acercamos, quando entramos em contato, quando vamos aceitando o desafio de estar cerca um do outro, quando estamos aí pagando o preço de estar em um pequeno grupo, estar relacionando-se, permitindo que as pessoas nos conheçam e também dando passo para conhecer as pessoas. Por isso a importância disso que hacemos como igreja, por isso é importante que promovamos contato barro com barro, de vaso de barro com vasos de barro. Solo é dos caminhos que Deus usa para que vamos conhecendo o que está aí dentro. E quantas riquezas há. Quantas riquezas há aqui dentro. Quantos tesouros está dentro dessa pequena sala. Quanto valor está dentro dessa pequena sala. Por isso Deus nos chama que ocupemos lugar na roda em torno de alfareiro. Deixa que Ele vá dando forma em tua vida. Aceita os caminhos que Deus vai preparando para sacar afora as riquezas que há em ti. Que leve a ter valor de relacionar-se com outros, acercar-se e permitir que outros se acerquem a ti. São caminhos de cristianismo. Jesus mirava aqueles 12 homens que estavam com ele. A sociedade não dava tanto valor.
Jesús veía lo que estaba dentro. Yo hablé aquí hace para el domingo, hasta mismo en Judas había riquezas. Havia um valor, havia virtudes naquele homem. Ao ponto que Jesus confiou a ele a bolsa de dinheiro, a contabilidade do grupo que eles tinham. Mas ele não se deixou, ele não permaneceu na roda do alfarero, não permitiu que o Senhor Jesus desse forma a ele. Quizás nas relações ele sempre foi mais reservado, mais distante. Não permitiu esse contato tão forte de barro com barro. Pero os demais, Jesus conseguiu ir sacando a riqueza que estava aí dentro. Como Ele quer ser contigo, comigo, nesses dias, mais entendimento, que podamos entender que os caminhos de aflições também são usados para sacar afora o que está aí dentro. Fecha os olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, pode dizer a Deus: Deus, eu quero estar em las manos do alfarero nesse tempo. Quero entender tus caminhos, não quero quejar-me. Aunque venha aflições, eu quero focar em que há riquezas que o Senhor está sacando afora. Às vezes vem agobio, pero sabemos que somos afligidos, pero não agobiados. Às vezes quedamos perplexos, pero não desesperados. Às vezes somos perseguidos, pero não abandonados. Somos derribados, pero não destruídos. E o mais importante é que as características de Jesus estão sendo formadas em nós outros. Tu podes dizer: Senhor, continue fazendo, continue dando forma a esse barro, minha vida, minha história. Continue fazendo de mim um vaso de honra em tua casa. Continue sacando fora essas riquezas que o Senhor mesmo pôs em minha vida. Quero valorar mais o meu interior que o meu exterior. É aí que estão tuas riquezas em mim, os tesouros. Eu quero que minha vida seja de bendição a outros. Quero desfrutar da bendição de outros que o Senhor pôs em meus caminhos. Habla com o Senhor, habla com Deus, habla. Tenha esse momento de intimidade com o Senhor. Eu não quero resistir à roda do alfarero, as mãos do alfarero. Não quero buscar atalhos em los caminhos e propósitos que o Senhor tem para mim. Não quero huir das relações profundas que o Senhor tem preparado para a minha vida, em tu corpo, em tu corpo. Ajuda-me, Senhor, a não buscar atalhos. Ajuda-me a não viver na vida vazia, sem propósito, com tanta riqueza que há aqui dentro. Tu és minha alfarero, Jesus. Graças, graças pela obra que estás fazendo na vida de cada um, Senhor. Graças por os tesouros que estás sacando afora.